Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Leremos do verso 1 até o 11. Se você já encontrou ou acessou aí no seu dispositivo, ótimo. Se você ainda não encontrou, está sendo projetado aqui na frente também. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que em Cristo Jesus, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Espírito Santo do Senhor, que nos regenerou para uma viva esperança por meio do Evangelho que a nós foi pregado, e por isso nós estamos aqui nessa noite para celebrar ao Senhor, ao Cristo ressurreto. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos guie em direção à Tua palavra, para que possamos contemplar a Tua verdade, crer na Tua verdade, confessar a Tua verdade e sermos transformados pela Tua verdade, e a Tua palavra é a verdade. Portanto, dá-nos ouvidos para ouvir e corações para responder a ela, em fé, em amor e com esperança na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e nosso Deus. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Nós vivemos em um mundo que tem se tornado cético para verdadeiras mudanças, sobre a possibilidade de que é possível as pessoas mudarem de verdade. Talvez você olhe com certa desconfiança quando você ouve que aquele seu amigo de infância, que era aquela criança que tacava o terror, que fazia tudo de errado, que era o terror da vizinhança, que de alguma forma ele cresceu e ele amadureceu e ele constituiu família, teve filhos, e olha só, ele até entrou para a igreja e agora ele serve a Jesus. Talvez você olhe para esse caso e diga assim, fulano de tal? Não. Ele que fazia tudo errado, agora virou crente? É simplesmente isso. Alguém pode viver uma vida de completa injustiça, de entrega aos prazeres, e então basta um dia ela ir numa igreja, fazer uma oração e dizer que ela é crente. Realmente, eu não acredito que ela tenha mudado de verdade. Eu conheço uma pessoa que ela é totalmente descrente em relação à possibilidade de mudança verdadeira na vida das pessoas. Que realmente acredita que, alguém que depois de ter vivido uma vida de bebedeira, de entrega ao prazer, de imoralidade, agora entra para uma igreja e é isso? Fica isso por isso mesmo? É simplesmente a vida que segue? Como se nada disso tivesse acontecido?
especialmente no Brasil, nós temos aquilo que é chamado síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Isso se aplica a nós, e nós gostamos de aplicar isso aos outros também. Ah, fulano, não é possível mudança. Ele é assim. Isso é quem ele é. Ele nasceu desse jeito, ele viveu desse jeito. Isso é quem ele é. Eu não acredito em mudanças. Mas mudanças são possíveis. Não porque as pessoas encontrem forças em si mesmo para mudar. Ou porque elas simplesmente decidam. Embora, sim, tem pessoas que às vezes perceberam que elas viveram uma vida inteira sem se preocupar com a balança, e em algum momento da sua vida elas decidiram ter uma mudança, procurar um nutricionista, fazer uma dieta, entrar na academia, perder peso e ter um corpo sarado. Há pessoas que perceberam que elas estavam vivendo de modo desregrado e que a vida delas não estava indo para lugar nenhum, e elas decidiram começar a trabalhar, investir em alguma coisa, ganhar dinheiro, e prosperaram. É possível que alguém tenha percebido que tenha vivido uma vida para si mesmo e que agora é hora de sossegar um pouco, de encontrar um marido, uma esposa, de ter filhos, de construir uma casa e um lar. Esse tipo de mudança nós podemos tomar. Mas a mudança de mudar o nosso coração, transformar o nosso coração, não é possível a nós mesmos. Mas ainda assim, ela é possível ao Deus que tudo pode. Porque Deus continua operando ainda hoje para transformar corações. Ele é especialista nesse tipo de transplante cardíaco. Obviamente, não estamos falando do órgão que bombeia sangue, mas daquilo que nós somos em nossa essência. Deus transforma pecadores em santos, como Ele transforma água em vinho. Esse é o poder do nosso Deus. Porque toda conversão genuína começa com Deus trazendo vida àquilo que antes estava morto. Por isso, sim, é possível alguém que viveu uma vida de entrega ao pecado encontrar Cristo, ou melhor, ser encontrado por Jesus e ter um novo coração e a sua vida transformada, porque isso não foi um ato de decisão dessa própria pessoa, mas um ato da graça soberana de Deus, que transforma corações e transforma seres humanos e suas motivações e as suas vidas por completo. Nós podemos mudar, porque Deus pode mudar o nosso coração. E quando alguém tem o seu coração transformado pela graça de Deus em Jesus Cristo, essa pessoa por completo é transformada. Perceba que a mudança de vida que a Bíblia espera de nós não é simplesmente uma mudança de comportamento, que a gente fazia coisas erradas e que agora você passe a fazer as coisas certas. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina que o problema não é o nosso comportamento. Não é que a gente se comporta mal. O problema é mais profundo do que isso. Você se comporta mal e você faz as coisas erradas porque você tem um coração mau, porque você tem um coração ruim, porque você tem um coração pecador. É por isso que Jesus não deseja apenas transformar o nosso comportamento, Ele deseja transformar o nosso coração, porque é do coração que flui todas as coisas. É do coração que flui o nosso comportamento. Nós não mudamos o comportamento para mudar o coração, mas precisamos de um novo coração para ter novos comportamentos. E quando nós somos salvos por Jesus, é isso que acontece, ganhamos um novo coração. E quando alguém recebe a Jesus nesse coração novo, sua vida é completamente mudada, transformada. Embora muitas vezes seja um processo, de fato, o discipulado, a caminhada para se tornar parecido com Cristo, um discípulo de Jesus, muitas das vezes é um processo no qual aos poucos nós vamos abandonando aquilo que nós tínhamos anteriormente e vamos sendo transformados à imagem de Jesus. Mas quando Cristo entra em nossa vida, Ele nos dá uma ordem clara para todos aqueles que se tornam seus discípulos, que eles sejam batizados. Perceba, isso é muito interessante, porque o batismo, ele não gera todas essas realidades que nós falamos aqui. Não é o batismo que nos dá um novo coração, não é o batismo que nos salva, não é o batismo que nos regenera. Não cremos dessa forma. Não cremos de alguma forma em um batismo que transforme os nossos corações. Pelo contrário, o batismo não é o causador dessas bênçãos. A obra de Cristo, sim.
Aquilo que Jesus fez na cruz por nós é o que nos dá salvação, uma nova vida, um novo coração, e a fé em Cristo e na sua obra é o meio pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. O batismo não gera salvação. Ele é a confirmação da nossa salvação. Ele é a expressão visível daquilo que ocorreu de modo invisível dentro de nós, em nosso coração, quando nós cremos em Jesus. O batismo é a nossa confissão de nosso compromisso com Cristo, de que nós fomos salvos por sua graça e que agora as nossas vidas pertencem a Ele por completo. O batismo é a expressão visível de uma realidade invisível, de uma realidade espiritual. O batismo é a dramatização dessa realidade, na qual os nossos olhos podem contemplar a verdade de uma vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O batismo dramatiza a nossa união com Cristo, o novo nascimento do crente, por meio da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. O batismo é algo maravilhoso, porque ele representa essa realidade que ocorre dentro de nós. E ela mostra para todo mundo o que Cristo fez em nós. E agora nós confessamos para que todos saibam que Jesus nos fez uma nova criatura e que nós pertencemos a Ele. Jesus mudou a nossa vida. Jesus me deu um novo coração. Jesus me deu novas motivações. Jesus me deu uma esperança e agora eu pertenço a Ele. Ele pertence a mim. Eu sou dele. Estou unido a Ele e por conta disso eu sou salvo por meio da sua cruz, do seu sangue e recebo todas as bênçãos que antes pertenciam somente a Ele. Hoje nós celebramos o batismo do Miguel. Hoje os nossos olhos contemplarão a palavra de Deus na prática. Os nossos olhos verão a palavra de Deus. Ao dramatizarmos aqui, por meio do batismo, aquilo que a palavra de Deus fez na vida do Miguel. A minha intenção hoje como pastor é que você possa sair daqui e que você tenha ouvido a palavra de Deus, lido a palavra de Deus, cantado a palavra de Deus, orado a palavra de Deus e visto a palavra de Deus por meio das ordenanças do batismo e da ceia. Hoje, como o Tiago falou, a gente tem um culto completo, um culto onde a gente pode experimentar da presença gloriosa do nosso Deus por meio da sua palavra sendo pregada no meio do seu povo. E eu queria falar um pouco sobre esse batismo, o que ele representa, o que ele simboliza. E há pelo menos 3 coisas que o batismo representa para a vida de um crente, de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo. Em primeiro lugar, o batismo simboliza a nossa união com Jesus. O apóstolo Paulo, no verso 3 do texto que nós lemos, diz que, ora, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. É interessante que isso que Paulo fala aqui é uma doutrina muito importante para o apóstolo Paulo. Quando ele fala que nós fomos batizados em Cristo, literalmente Paulo está afirmando que nós fomos batizados para dentro de Cristo. É meio estranho a gente entender, como assim ser batizado para dentro de Cristo? É porque isso é uma doutrina gloriosa e que nós precisamos resgatar em nossos dias. A doutrina da nossa união mística com Jesus. Nós estamos tão intimamente unidos a Cristo pela fé, que nós nos tornamos um com Ele. Nós agora participamos de Cristo. Nós agora estamos unidos a Jesus. Quando pela fé nós confessamos a Jesus, não é como se nós estivéssemos agora caminhando ao lado de Jesus, mas nós estamos caminhando em Cristo. Nossa existência como cristão é uma existência
em Jesus, em união com Jesus. E isso é uma união tão forte, tão poderosa, que todas as bênçãos que nós recebemos com Jesus, nós só podemos partilhar delas, porque todas essas bênçãos pertenciam somente a Jesus. Mas pela fé, nós estamos unidos a Ele, de tal forma que aquilo que pertencia somente a Jesus, agora pertence ao crente também. A Bíblia diz que pela fé nós somos justificados. E essa justiça não é que agora é como se necessariamente você fosse justo em si mesmo. Mas é porque agora nós estamos em Cristo e a justiça de Jesus nos cobre. Nós somos santos porque Cristo é santo e por estarmos nele, nós nos tornamos santos também. Jesus é o Filho de Deus, com letra maiúscula, e nós somos filhos por adoção, porque estamos em Cristo, somos um com Ele. Tudo isso porque nós estamos unidos a Jesus. Todas as bênçãos que nós recebemos na salvação são partilhadas conosco, porque antes elas pertenciam a Jesus e agora pela fé pertencem a nós também, o povo de Deus, os filhos de Deus regenerados, adotados pelo sangue do Cordeiro, restaurados, transformados pela vida que existe em Cristo Jesus. Pela fé, nós somos unidos a Ele de tal forma que o que pertencia a Jesus e somente a Jesus, agora pertence ao povo de Deus também pela fé. Somos co-herdeiros de Cristo. Em nossa união com Jesus, acima de tudo, nós podemos desfrutar daquilo que o Filho de Deus sempre desfrutou desde a eternidade, a comunhão bendita com o Pai. Porque estamos com Cristo, porque estamos em Cristo, nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos ser amados por Deus, porque Jesus é o Filho amado de Deus em quem Ele se compraz. E em Cristo, Deus se compraz do seu povo. Deus tem prazer no seu povo, porque agora nós somos um com Ele. Deus nos ama com o mesmo amor que Ele ama o seu Filho desde a eternidade. Você consegue conceber essa realidade, meu irmão? O mesmo amor que o Filho sempre desfrutou desde a eternidade, nós agora podemos desfrutar também, não porque somos merecedores, dignos desse amor, mas porque nós estamos em Cristo. Ele é merecedor e digno desse amor, e nós estamos nele. E porque estamos unidos a Ele pela fé, nós recebemos esse amor também. Podemos desfrutar dessa comunhão com Deus, porque estamos unidos no Senhor, por meio do seu sangue, da sua morte e da sua ressurreição. Essa é a primeira grande verdade, a primeira grande bênção que o batismo nos lembra e que ele simboliza. Nós estamos unidos em Cristo Jesus pela fé. A segunda grande bênção do batismo é que ele simboliza a nossa morte com Cristo e a nossa liberdade do pecado para uma nova vida. Da mesma forma que nós estamos unidos com Jesus, estamos unidos na sua morte. Todos os que foram batizados em Jesus foram batizados na sua morte, porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Paulo diz no verso 5. Porque a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Então, uma outra coisa que o batismo simboliza, uma outra verdade eterna que o batismo simboliza, é que nós morremos para o pecado. Ao sermos imergidos nas águas, é como se nesse ato simbolizasse a nossa morte e o nosso sepultamento com Cristo Jesus. Somos livres das amarras do pecado. O pecado já não domina sobre nós. Embora sim seja verdade
que ainda venhamos a pecar nessa vida, embora os cristãos, aqueles que tenham fé genuína em Jesus, ainda tropecem, ainda pequem, isso não significa que a vida deles está sob o domínio do pecado. Não somos mais caracterizados pelo pecado e nem pela nossa vida pregressa. Aquilo que você era como na sua carne pecaminosa, não é isso que define mais você, não é mais isso que define as suas atitudes, não quem você era, o que você fez. Mas se você está em Cristo Jesus, todas essas coisas passaram, todas essas coisas morreram, todas essas coisas não importam mais. Porque os nossos pecados foram perdoados por meio do sangue do Cordeiro. Não somos mais escravos dos nossos prazeres e das nossas vontades. Não vivemos mais para satisfazer o nosso ego. Não vivemos mais para satisfazer os nossos prazeres que militam na nossa carne. Não estamos mais escravos às nossas próprias vontades que nos levam a fazer não o que nós sabemos que devemos fazer, mas aquilo que o nosso coração pecaminoso deseja. Somos libertos da tirania dessa vontade de fazermos sempre o que eu quero, o que me dá na telha. Eu vou fazer o que me dá mais prazer, eu vou fazer o que eu mais gosto, eu vou fazer o que eu mais amo. Nós podemos ser livres de dizer, não, eu não preciso mais viver assim. Eu não preciso mais ser escravo do meu próprio pecado. E eu posso dizer, não, a minha vida agora pertence a Deus. Eu posso viver para a glória de Deus. Eu posso encontrar uma alegria maior do que viver para mim mesmo. Eu posso encontrar um prazer maior do que satisfazer simplesmente as minhas próprias vontades. Eu posso encontrar uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Eu não estou mais preso, eu não vivo mais uma vida ensimesmada, aonde tudo diz respeito a mim, é para acumular mais para mim, é sobre mim. É para que eu tenha mais prazer, é para que eu tenha mais dinheiro, é para que eu tenha mais felicidade. De viver uma vida com uma visão míope e muito pequena, aonde os nossos relacionamentos dizem respeito a mim. O meu casamento é para eu ser feliz. Os meus filhos existem para me fazer feliz. O meu trabalho existe para me fazer feliz. Uma vida escravizada que só consegue olhar para si mesmo, olhar para o próprio umbigo. Que vida triste é essa? Que vida infeliz ser escravo de si mesmo. Ser escravo dos seus desejos e das suas próprias paixões. Ser escravo do pecado, da carne, do diabo e do mundo. Mas em Cristo, nós morremos para tudo isso. Em Cristo somos verdadeiramente livres. Em Cristo podemos viver uma vida significativa de verdade. Em Cristo temos esperança. Em Cristo podemos amar a Deus e amar o nosso próximo genuinamente, não para obter algo, mas por prazer, por alegria, pelo desejo de servir, pelo desejo de não viver mais só para si, mas de viver por Deus e pelo outro, de amar a Deus e amar o próximo. Somos livres das amarras do pecado, porque com Jesus nós já morremos para o pecado. O pecado não tem domínio sobre aqueles que confessam a Cristo pela fé, sobre aqueles que têm um novo coração, sobre aqueles que foram completamente regenerados. E por isso, pode haver verdadeira mudança, meus irmãos. Porque o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Porque morremos com Cristo. Mas a terceira verdade e última que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o batismo simboliza, é que nós morremos para o pecado, para vivermos com Cristo. Como Paulo diz, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressurreto dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também nós andemos em novidade de vida. O batismo simboliza a ressurreição para uma nova vida. Assim, quando somos imergidos nas águas, simboliza a nossa morte. Quando subimos nas águas, simboliza que um novo homem está ali, uma nova pessoa, uma nova vida, transformada e regenerada por Cristo Jesus. Uma vida que agora vive não para si mesmo, mas para Deus, que não é mais escravo do pecado. Verso 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a realidade de alguém que pela fé foi unido a Jesus. Nós vivemos não para nós mesmos, mas para Deus. E essa é a verdadeira vida. Estarmos em Cristo e vivermos para Deus. É interessante que a verdadeira liberdade do Evangelho, que ela nos mostra, não é viver para si mesmo. Esse mundo diz que quando nós vivemos para nós mesmos e fazemos o que nós queremos, nós somos verdadeiramente livres. A verdade que o Evangelho nos mostra é que, na verdade, viver para si mesmo é uma escravidão. Viver para si mesmo não é liberdade. Viver para satisfazer as próprias paixões não é de forma alguma ser livre. Mas a verdadeira liberdade está em ser escravo. Escravo de Deus. Essa é a linguagem. A gente às vezes usa a palavra servo para minimizar um pouco o impacto do que significa servir a Deus. Mas literalmente a Bíblia nos chama a sermos escravos de Deus. Porque, meu irmão, você vai ser escravo de alguma coisa. Não pense você que é possível viver uma vida na qual você é o seu próprio Senhor. Todos nós temos um Senhor sobre a nossa vida. A questão não é se você tem um Senhor sobre a sua vida ou não. A pergunta que você deve fazer é: quem é Senhor sobre a sua vida? Todos nós temos um Senhor. Todos nós somos escravos de alguma coisa ou de alguém. A questão é: quem é o seu Senhor? O que a Bíblia nos ensina é que somente quando nós somos escravos de Deus é que verdadeiramente somos livres. São os paradoxos do Evangelho. É somente quando a gente perde que a gente ganha. Que loucura é essa? Como que eu vou ganhar perdendo? É somente quando você se faz último é que você realmente pode se tornar um primeiro. Os servos são os maiores, os que têm menos prestígio são os que recebem mais honra. É morrendo que se vive. E é sendo escravo de Deus que realmente se é livre verdadeiramente. À semelhança da ressurreição de Jesus, nós levantamos da sepultura simbolicamente, quando emergimos das águas, e agora somos novas criaturas, temos um novo coração, com novas motivações, somos capacitados para um viver totalmente novo, andar em novidade de vida, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que ama o próximo. O batismo simboliza todas essas coisas. Mas, mais uma vez, o batismo não gera essas realidades. A morte de Cristo, sim. A ressurreição de Jesus, sim. É a fonte de todas essas bênçãos. Que o batismo aponta para cada uma delas como uma realidade espiritual e verdadeira que tem impacto sobre as nossas vidas hoje. E, meus irmãos, o melhor de tudo é que essas bênçãos estão disponíveis hoje para todos aqueles que confessam os seus pecados e creem em Jesus para a sua salvação. Está disponível para você hoje, que não deseja mais ser escravo de si mesmo, escravo do pecado, escravo dos seus próprios desejos, que não aguenta mais viver uma vida só para si, buscando os seus próprios prazeres e aonde isso te levou. Quantas coisas você já perdeu, quantos pecados, quantos relacionamentos foram destruídos, quantas inimizades foram causadas,
simplesmente porque você estava vivendo uma vida só para si, cedendo às paixões e aos prazeres da sua carne. Mas se você deseja ter uma vida transformada, se você deseja ser uma nova criatura, esse poder capaz de transformar o seu coração está disponível hoje para você. Basta você confessar a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Basta você receber o Espírito Santo no seu coração e Ele lhe dará um novo coração, uma nova vida, um novo motivo para viver, uma verdadeira alegria, uma verdadeira liberdade. Você pode experimentar esse poder capaz de transformar a sua vida hoje, transformar os seus relacionamentos, transformar o seu coração e te trazer uma nova vida por meio de Jesus e do seu Espírito. Você pode ter comunhão com Deus e você pode viver uma vida para a glória de Deus, uma nova vida para a glória de Deus. Basta confessar a Jesus como seu Senhor, recebê-lo em seu coração e deixar que Ele transforme por completo tudo aquilo que você é e que você acreditava que era verdade. Basta você dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim, mas eu quero viver uma vida para Ti. Basta você confessar os seus pecados e dizer: Senhor, transforma o meu coração para que a minha vida seja transformada. E após isso, você é convidado a vir às águas, como Miguel fará hoje, como nós veremos nessa noite. Se você deseja experimentar esse poder em sua vida, meu irmão, se você deseja dizer: Senhor, eu quero viver para Ti, eu não quero mais viver para mim mesmo, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. E se realmente você deseja fazer isso, eu não vou pedir para você levantar a mão, eu não vou pedir para você vir à frente. Mas se o Espírito Santo falou em seu coração, e você recebeu essa palavra em seu coração, e você entende que você deseja ser uma nova criatura, eu gostaria de conversar com você ao final do culto. Você pode, talvez, esperar todo mundo ir embora, não tem problema. Mas eu gostaria de conversar no final do culto com você. Se você ouviu essa palavra e você entendeu: eu preciso de uma nova vida, eu preciso que Cristo entre na minha vida e transforme o meu coração, porque eu não aguento mais ser escravo. Eu quero viver essa nova vida, essa liberdade. Eu gostaria de orar por você. E nesse momento eu gostaria de pedir que todos vocês ficassem de pé. Eu gostaria de orar. Senhor, hoje nós estamos aqui para participarmos de um momento glorioso, Pai. Como igreja, confirmaremos a confissão de fé de Miguel. E ele professará o seu compromisso com Cristo Jesus. Assim como muitos de nós aqui já confessamos esse compromisso e confessamos a nossa fé publicamente. Hoje confessamos uma realidade espiritual que abala o inferno e que glorifica a Deus. Senhor, mas a minha oração é para que mais vidas sejam transformadas pelo Senhor nessa noite. Para que o Senhor traga verdadeira conversão, mudança de coração naqueles que estão escravos ao seu próprio pecado. E que talvez daqui a alguns meses nós possamos ver mais pessoas vindo aqui e confessando essa fé, dizendo: Jesus Cristo mudou a minha vida. E hoje eu quero confessar que eu sou um com Ele. Eu quero dizer para o mundo todo que eu não pertenço mais a mim mesmo, eu não pertenço mais a Satanás, mas eu pertenço a Cristo Jesus pela fé. A minha vida é para a glória de Deus, eu sou de Jesus, a minha vida pertence a Ele. Que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que faremos e veremos nessa noite. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória nessa noite. Que somente o Senhor seja glorificado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, receba toda a honra naquilo que acontecerá aqui. Esse culto é para o Senhor. Esse culto é para celebrarmos o Cristo ressurreto. Esse culto é para louvarmos ao Deus que nos deu vida quando estávamos mortos. Toda a honra seja ao Deus, Criador dos céus e da terra,
a Jesus Cristo, nosso Senhor, e ao Espírito, Senhor e vivificador. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Amém e amém.